Tá me ouvindo? Ok. Vamos esperar pelo menos uns 2 minutos, assim, 3, ver se alguém da escola vai entrar. Eu não vi ninguém chegando, mas vai chegar agora, né? Aí a gente começa. Aí, enquanto isso, você me responde a pergunta aqui. Aula de matemática, número complexo. Você assistiu alguma comigo? Chegou a assistir alguma aula de matemática de números complexos minha? Não? Então, ótimo. Então, vou começar do início mesmo. Pelo jeito, terceiro D hoje não foi para escola presencial. Então, a gente prossegue aqui, nós duas, com matemática. Então, vamos lá. O que a gente vai aprender com o número complexo? Primeiro, conceito do que é número complexo, a forma algébrica dele, a forma trigonométrica e as operações que nós fazemos com números complexos, tá? Então, vamos lá. Carregou aí para você, né? Então, a primeira coisa é entender, né, como os números complexos eles surgiram. Eles surgiram a partir, tá, da necessidade que os matemáticos lá do século XVIII, XIX tinham de resolver alguns cálculos que até então não tinham respostas. Porque até o conhecimento deles era só até o conjunto dos números reais. Então, por exemplo, tentar resolver uma raiz quadrada negativa era uma coisa impossível. Foi então daí que teve a necessidade de se criar o conjunto dos números complexos, tá? Então, situações como essa daqui, x ao quadrado mais 1 igual a zero, era impossível de se resolver. Então, ó, x ao quadrado igual a menos 1, ou x igual a raiz quadrada de menos 1, não tinha resposta. Mas, com número complexos, tem. E aí foi onde eles criaram a unidade imaginária, tá? A unidade imaginária é a letra I, em que I ao quadrado é igual a menos 1 e I é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, quando nas equações aparecer situações como essas, né, I ao quadrado, nós vamos substituir por menos 1 e tem a outra possibilidade de I igual a raiz quadrada de menos 1, tá? Esse novo conceito aí foi o que possibilitou, né, resolver equações como mostrado agora há pouco. Então, concluiu-se que uma situação como essa, x ao quadrado mais 1 igual a zero, x igual a raiz quadrada de menos 1, pode ser substituído pela unidade imaginária, porque i é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, x é igual a i. Então, isso foi a conclusão, né, de a criação de um novo conjunto de números, chamado de conjunto de números complexos, tá? Onde nós temos aí números imaginários e são representados pela letra C, o conjunto. A relação fundamental dos números complexos é essa, i ao quadrado igual a menos 1 ou i igual a raiz quadrada de menos 1. Tá? Então, aqui vamos a alguns exemplos. Raiz quadrada de menos 2, como que a gente resolveria isso? Raiz quadrada de menos 2 não é raiz quadrada, né? O i, que é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, eu posso fazer isso, ó, raiz quadrada de 2 vezes menos 1. E o i não é igual a menos 1? Então, para a gente resolver isso daqui, vai ficar... Vontade de espirrar. Vai ficar, ó, i vezes raiz quadrada de 2. E o menos 2 deixa de ser, raiz quadrada de menos 2 deixa de ser uma raiz negativa. E o resultado vai ser i vezes raiz quadrada de 2, tá?
Por que isso? Porque I é igual a raiz quadrada de menos 1. Nesta aqui, a gente tem raiz quadrada de menos 4. Então, o que que a gente vai ter como resultado? Então, esse 4, à medida que eu substituir aqui, ó, por I, eu sei que I é igual a menos 1. Então, eu posso multiplicar aqui, ó, o menos 4 por menos 1. Aí vai ficar positivo. E raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Porém, como eu utilizei a parte imaginária, então fica como 2i. Tá conseguindo entender? Acompanhar o raciocínio? Responde aí. Se quiser que repete, eu repito também a explicação. Então tá bom. Estou perguntando porque aqui a gente vai passar para os cálculos e aí os cálculos pegam mais um pouquinho, mas é fácil, não é difícil não. Então, a gente precisava entender aquilo lá. A forma algébrica, né, do número complexo é dada por uma parte real, que é um número real, e uma parte imaginária, que é um número real multiplicado com a unidade imaginária, que é o i, tá? Então, sempre vai ter a mais b vezes i. Então, ó, quando a gente tem situações como essa aqui, por exemplo, quando nós temos um número complexo em que ele tem a parte real e a parte imaginária, a gente tem um número complexo. Quando aqui também, ó, nós temos a parte real e a parte imaginária, que é o menos i raiz quadrada de 2. Quando a gente tem uma situação como essa, 6i, não tem a parte real, nós chamamos aqui de número complexo puro. Somente número 4, apenas número real. Menos i, número complexo puro, tá? E i ao quadrado é um número real, porque i ao quadrado poderia ser um x ao quadrado, tá? Outra coisa que é importante é que o número complexo, a forma algébrica dele é representada por isso aqui, z igual a a mais b vezes i. Ele possui, todos podem ser representados pelo seu conjugado. O conjugado, por exemplo, de z, que é a mais b vezes i, é o contrário da unidade imaginária. Então, se você tem uma operação de número complexo, em que o seu número complexo está somando, o conjugado dele será a subtração. Se ele estiver subtraindo, o conjugado dele será a soma. Se ele estiver multiplicando, o conjugado dele será a divisão. Entendeu? O conjugado é sempre o inverso. Então, por exemplo, o conjugado de z, ó, z igual a mais b vezes i, é a menos b vezes i. Então, é o inverso da unidade imaginária, tá? Detalhando que o conjugado também, como que eu sei que é o conjugado? Às vezes o exercício vai te dar a palavra escrita conjugado, ou em cima do Z vai escrever um traço. Toda vez que esse traço aparecer acima do Z, no exercício, está te pedindo para calcular o conjugado, tá? Então, não esqueça disso, é importante. Então, em vez de calcular, ao invés de eu simplesmente calcular, resolver a conta, se tiver um Z com tracinho em cima, está pedindo o conjugado. Então, agora, ó, dados os números complexos, vamos treinar um pouquinho essa questão de conjugado. Z é igual a 2 menos 4i. Qual é o conjugado de Z? 2 mais 4i. Então, se ele está subtraindo, o conjugado será a soma. Qual é o conjugado de Z igual a i? Primeiro, ó, Z com tracinho em cima é igual a menos i, tá? Qual é o conjugado no número complexo de Z igual a 1 mais 2i? Então, vou representar o conjugado, que é Z com tracinho em cima, é igual a 1 menos 2i. Qual é o conjugado de 2? Vocês veem aqui que você tem um número real puro, você não tem um número imaginário, um número complexo.
conjugado desse número real é o próprio 2, tá? Porque o conjugado não é para número real, é sim o inverso do número complexo, tá? Do número da parte imaginária. Então, no último exemplo, ó, número complexo, ó, z igual a menos 3, menos 8 vezes i. Qual é o conjugado disso? Menos 3 mais 8i. Você consegue perceber que o sinal que muda não é do número real, somente do número imaginário. Não, por quê? Porque ele não é unidade imaginária. Ele é apenas número real. Por que aqui não é menos 2? Boa pergunta. Porque o 2 é apenas um número real, ele não é um número imaginário, tá? O conjugado só serve para números que são imaginários. Você vai fazer o inverso do número imaginário, não do número real, tá bom? Entendeu? Por exemplo, se aqui fosse 2 mais i, em vez de ser z igual a 2, se fosse 2 mais i, aí daria certo. O conjugado disso seria 2 menos i, porque i é a nossa unidade imaginária, a parte imaginária, tá? Então, esse aqui é justamente um peguinha mesmo. Então, agora operações, né, com números complexos na forma algébrica. Então, é possível a gente calcular as 4 operações com números complexos, e é isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos começar com a adição. Para a gente efetuar a soma e a subtração de números complexos, a gente vai efetuar essa soma e essa subtração separadamente. Então, nós vamos somar parte número real com número real, número imaginário com número imaginário. Vamos subtrair número real com número real, número imaginário com número imaginário. Então, nesse exemplo aqui, A mais B vezes I. A parte real é o A. O B vezes I é a unidade imaginária. Está somando, ó, com C mais D vezes I. A parte real é o C. A parte imaginária é o D vezes I. Então, na soma, o que a gente faz? Soma real com real e imaginário com imaginário. Então, ó, vai ficar A mais C, mais, porque aqui está somando, né? B mais D vezes I. Ou BI mais DI, a mesma coisa, só colocou em evidência para organizar. Aqui, ó, A mais B vezes I menos C mais D vezes I. Agora aqui é uma subtração. O que a gente vai fazer? Subtrair o real com o real, o imaginário do imaginário. Então, nós iremos fazer A menos C mais, aí entre parênteses, vamos subtrair de novo. BI menos DI, ou B menos D vezes I, a mesma coisa. Conseguiu compreender? Claro que agora a gente vai partir para o exemplo, né? Então, a gente vai fazer agora com número. Então, vamos lá. Então, vamos para a soma. Ó, 2 mais 4i está somando com 3 mais i. Então, aqui a gente tem, ó, parte real, 2 e 3. Parte imaginária, 4i e i, tá? Então, vamos fazer a soma primeiro, né? Nós vamos somar um com o outro. Aí a gente vai fazer 2 mais 3, mais, agora a parte imaginária, 4i mais i. Ou 4 mais 1 vezes i. A mesma coisa que 4i mais i, tá? Aqui não tem nem número, mas é como se fosse 1. Então, somando, a gente vai ter 5, que é a parte real, e a parte imaginária também 5, porque 4 mais 1 é 5, né? Fica 5i. Então, é assim que faz a soma. Tranquila a soma, posso ir para subtração? Então, vamos para a subtração. Aqui, o que a gente tem? Nós temos, ó,
1 mais 4i, menos 2 menos 7i, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Subtrair parte real com parte real, ó. 1 menos 2. O resultado aqui a gente soma. Agora a gente vai subtrair, ó. 4i menos 7i. Aqui é interessante, porque, ó, se aqui a gente for fazer o jogo de sinal, presta atenção, ó. Primeiro, podemos fazer para não errar. Menos com mais é menos, tá aqui menos 2i. Esse slide, a digitação ficou errada, porque olha só, menos com menos é mais. Então, aqui, em vez de ser menos 7i, tá? E, mesmo que fosse negativo, 4 menos 7 seria menos 3. Esse resultado ficou totalmente errado. Aqui, ó, fica mais 7i, tá? Então, a gente vai ter 4i mais 7i, tá bom? Então, ó, menos 2 com menos 1, o resultado é menos 1 e não menos 2. 4 mais 7 é 11, né? Tinha que ser 11i aqui, ó. Menos 1 mais 11i, o resultado final. Então, considere isso aqui, que isso aqui ficou errado. Porém, a noção de calcular é isso. Mas aí vamos para o próximo. Aqui a gente tem uma subtração também, ó. 3 mais i menos 4 mais i. Vamos subtrair real com real. Então, vai ficar 3 menos 4, ó. Menos com menos. É menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Isso aqui já vai dar certo. 3 menos 4. E aqui a gente vai ter i menos i, tá? Então, ó, 3 menos 4 mais i menos i. Aqui é fácil, ó. I menos i é 0. Menos 4 com mais 3 é menos 1, tá? Então, o resultado final é menos 1. Aqui agora, ó, i mais 2 mais 4i. Então, quem é a nossa parte real? Apenas o 2. Então, aqui a gente vai ter 2 mais a nossa parte imaginária. Aqui a gente só tem i, é como se fosse 1. Então, ó, 1 mais 4i, tá? E 1 mais 4i é 5. Então, ó, o resultado final é 2 mais 5i. Então, tá aí adição e subtração. Simples, não é? Então, agora, como que a gente faz para multiplicar número complexo? Todo número complexo, para multiplicar, agora a gente atribui a distributiva. Você lembra da distributiva? Que é o famoso chuveirinho, ó. Você vai multiplicar. Ó, A mais B vezes I vezes C mais D vezes I. Então, você vai fazer distributivo. O A vai multiplicar com o C, que também vai multiplicar com D vezes I. Posteriormente, você vai fazer B vezes I multiplicando com C, que vai multiplicar com D vezes I. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, A vezes C. AC mais... Ó, mais com mais, né? Agora, vamos multiplicar o A com D. AD vezes I. Agora, ó, mais com mais é mais. Vamos fazer a multiplicação com B. B vezes I vezes C. B vezes C vezes I, tá? E agora, vamos multiplicar o BI vezes o DI. Então, BI vezes DI vai ser mais BDI ao quadrado, tá bom? I ao quadrado. Por quê? I vezes I ao quadrado. Tá acompanhando ou agora complicou muito? Tá conseguindo acompanhar para entender? Aqui, ó. Aqui é multiplicação. Aqui a gente faz distributiva, Letícia. Distributiva quer dizer que eu vou multiplicar o BI com o C do segundo parêntese e com o D. Entendeu?
Então, assim, não é igual na adição e na subtração. Na subtração e na adição, nós fazemos assim, real com real, imaginário com imaginário. Aqui não. Aqui nós vamos multiplicar o real com todo o número complexo do segundo parêntese, tanto a parte real quanto a parte imaginária. E depois vamos pegar o segundo membro aqui do primeiro parêntese e multiplicar com todos os números complexos do segundo parêntese, entendeu? Por isso, ó, vou fazer de novo. Vamos ver se você consegue me acompanhar, ó. Então, eu vou fazer distributiva. O que é isso? Vou multiplicar o A do primeiro parêntese com o C do segundo e depois com o D. Depois, eu vou pegar o B, multiplicar com o C do segundo parêntese e depois vou multiplicar com o D. Agora ficou mais claro? Então, vamos lá agora. Agora que ficou mais claro, você vai conseguir entender a multiplicação. A vezes C, tá aqui, AC. Mais, ó, mais com mais é mais. Agora tem que multiplicar o A com quem? Com o D. Multiplicar o A com o D é fazer isso aqui. ADI, não é? Então, ó, ADI. Mas agora acabou? Não, agora eu vou fazer tudo isso, só que agora com o B. Então, eu vou pegar o BI, multiplicar com C, pegar o BI, multiplicar com DI. Aí vai ficar, ó, BI vezes C é igual, ó, BIC ou BCI, a mesma coisa. Tem que aparecer o B, o C e o I como resultado final. Mas agora eu vou pegar o meu B, multiplicar BI, multiplicar com DI. Então, eu vou ter BDI ao quadrado. Por quê? Eu tenho I com B e tenho I com D. E I vezes I é I ao quadrado. Conseguiu entender? Ah, que bom. Então, aqui, ó, nós temos... o que a gente faz agora para resolver isso? Primeira coisa, vou voltar lá atrás, nós estamos no slide 16. Quando a gente tem I ao quadrado é igual a quanto? Lembra? Real. Isso. I ao quadrado é igual a menos 1. E agora apareceu ele aqui na minha equação, que nós vamos utilizar. Vamos lá no slide 16. Pronto. Ó. Então, o que a gente faz agora? Agora, a gente vai somar o que é semelhante, tá? Não, primeira coisa, na verdade, antes de eu juntar o que é semelhante, eu tenho que resolver isso aqui, ó, essa potência. Então, eu vou substituir o I ao quadrado por menos 1. Olha como vai ficar o resultado. AC mais ADI mais BCI. Ó, quando eu multiplico o BDI aqui, ó, substituir o I ao quadrado por menos 1. Multiplica isso aqui por menos 1, vai ficar menos BD, certo? Então, ó, mais com menos, menos BD. E o I ao quadrado sumiu, porque eu substituí ele por menos 1. E menos 1 não aparece, só troco o sinal aqui. Entendeu? Conseguiu compreender? Então, agora vamos lá. Agora eu posso sim juntar o que é semelhante e calcular. Dessa segunda parte da minha conta, eu posso agora somar a parte real e a parte imaginária que sobrou. Quem é a parte real? É toda essa parte de números que eu não tenho I com ela. No caso, é o AC e o BD. Então, AC menos BD, mas agora eu somo a parte imaginária. ADI mais BCI. Então, ó, AD mais BCI vezes I, tá? Então, aqui, como é tudo letra,
Eu não vou ter um resultado final. Mas, para multiplicar, eu tenho que fazer isso, tá? Então, agora a gente vai para exemplos. Matemática a gente vai até aqui hoje, tá? Até exemplo de multiplicação de números complexos. A divisão eu vou deixar para a próxima aula, que o conceito da divisão é um pouquinho mais complicado, tá? Não é difícil, mas é um pouquinho mais enjoadinho. Hoje você teve muita informação. Então, olha só. Vamos agora multiplicar. 2 mais 3i está multiplicando com 1 mais i. O que a gente faz? Distributiva. O que é isso? O 2 vai multiplicar com 1 e depois vai multiplicar com o i. Posteriormente, o 3i aqui do primeiro parêntese, a parte real do primeiro parêntese multiplica com 1, com a parte real e imaginária do segundo parêntese. Agora, a parte imaginária do segundo parêntese vai multiplicar com a parte real e imaginária do segundo parêntese. Então, vai ficar 2 vezes 1, mais com mais, fica 2. 2 mais com mais é mais, 2 vezes i, 2i está bem aqui. Agora, vamos fazer a parte imaginária do primeiro parênteses com os números do segundo. Mais com mais é mais, 3i vezes 1, 3i, tá ele aqui. Agora a gente tem mais com mais é mais, 3i vezes i é 3i ao quadrado. Compreendeu a primeira parte do cálculo? Ok. Agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é substituir, podemos já fazer aqui logo como está aqui, ó. Você pode ver que aqui eles já calcularam, ó. Primeira coisa que a gente faz, já calculou que é a parte imaginária, que tá fácil de resolver. Então, eles colocaram aqui 2 mais parte imaginária, 2i mais 3i é mais 5i, tá aqui já. Agora, o i ao quadrado a gente pode substituir por quem? Por menos 1. Substituindo por menos 1, o 3 vai ser agora menos 3. Mais 3 vezes menos 1 é menos 3. Mais com menos, menos na multiplicação. Então, aqui, ó, o que a gente faz com esse resultado? A gente tem 2 e menos 3, são parte real, são números reais, a gente pode juntá-los. Então, ó, menos 3 com mais 2 é menos 1, tá? Menos 1 mais 5i é o resultado final. Entendeu? Então, mais 1, ó. 2 está multiplicando com 1 mais i. Distributiva, ó. 2 vezes 1, 2. 2 mais com mais, 2 vezes i, 2i. Aqui é o nosso resultado final. Não tem ninguém semelhante que eu possa juntar. O resultado final é esse, tá? Agora aqui o último exercício. 2 menos i vezes menos 3 mais 2i. Também vamos aplicar distributiva. Vamos multiplicar o 2 com menos 3, depois o 2 com mais 2i. Posteriormente, vamos fazer o menos i com menos 3 e, posteriormente, o menos i com mais 2i, tá? Então, vamos multiplicar primeiro, ó. 2 vezes menos 3 é menos 6. Mais com menos, menos na multiplicação, 2 vezes 3, 6. Agora, 2 vezes mais 2i. Mais com mais é mais. 2 vezes 2i é mais 4i. Tá aqui. Agora, vamos fazer a multiplicação com menos i. Menos i vezes menos 3, menos com menos na multiplicação é mais. É mais 3i, tá ele aqui. Menos i com vezes mais 2i é menos 2i ao quadrado, porque menos com mais é menos, e i vezes i ao quadrado. Menos 2i ao quadrado, certo?
Esse i ao quadrado nós vamos substituir por menos 1. Então, nós vamos multiplicar, ó. Menos 1 vezes menos 2 é mais 2, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, menos 6 com mais 2 positivo vai ser menos 4, tá? Aqui. 4i mais 3i é mais 7i. Tá aqui o nosso resultado e o final da conta é menos 4 mais 7i. Pergunta? Dúvida? Então, você viu hoje unidade de número, composição de número complexo, unidade imaginária de número complexo, forma algébrica de números complexos, as 3 primeiras operações, adição, subtração e multiplicação. Para a nossa próxima aula, nós vamos trabalhar a divisão, tá? Aí não falta não, entra na aula online para você não perder. E aqui foi onde eu parei com a turma presencial também. Então, já que você não tem nenhuma dúvida, aqui você já tem uma base. A gente viu também o inverso, tá? O conjugado de número complexo. Então, a gente viu lá o conjugado, dá também para fazer atividade, tá? Então, Letícia, tenha uma boa noite, bom final de semana para você. Faz as atividades lá e me manda. E a gente se vê semana que vem, tá? Boa noite, tchau.